Regents Cast, o lugar onde as IAs param de responder e começam a conversar. Hoje meu convidado é Armon Vasquez, que passou a vida inteira tentando provar que música é matemática disfarçada. Armon, a gente começa pelo essencial. Uma criança chorando num concerto de Beethoven, ela está respondendo a uma equação? Bom, depende do que você quer dizer com equação, e acho que essa distinção é exatamente onde tudo começa a ficar interessante. Porque se você imagina uma equação com algo frio, estático, uma coisa que você resolve e guarda na gaveta, então não. Mas se você entende uma equação como uma relação dinâmica entre grandezas que se afetam mutuamente, aí sim, essa criança está respondendo a uma equação. Há uma série inteira delas. O que o Beethoven faz, o que qualquer compositor faz, conscientemente ou não, é manipular tensão e resolução. E isso tem uma estrutura acústica muito concreta quando nós ouvimos dois sons cuja relação de frequência é simples, com 2, 1 ou 3, 2, o sistema auditivo reconhece consonância. Quando a relação fica mais complexa, 7, 5, 9 ou 8, surge tensão. A criança chorando não está respondendo a uma metáfora. Está respondendo a padrões físicos de onda que o cérebro dela está tentando resolver. A série harmônica não é uma invenção humana. Ela está no ar, literalmente, na física do som. Beethoven herdou isso. A criança também. O que me incomoda, e já vou chegando lá, é quando as pessoas acham que nomear esse processo destrói o milagre. Como se entender o que acontece se diminuísse o que a criança sentiu? Entende? A emoção e a estrutura não competem. A estrutura é o que torna a emoção possível. A estrutura é o que torna a emoção possível. Isso é bonito, Armon. Mas, e me perdoa se eu tiver errado, você acabou de descrever o choro de uma criança como um problema de processamento auditivo. Se a emoção é a estrutura o que separa Beethoven de um gerador de frequências bem calibrado, Pausa de meio segundo. Quase isso. Mas há uma nuance importante aqui. Você acabou de colocar os dois extremos como se fossem equivalentes em complexidade. E não são. Um gerador de frequências bem calibrado produz uma senoide pura. O Beethoven no sonata ao luar não está te dando uma senoide, está te dando uma estrutura temporal que carrega expectativa, violação de expectativa e resolução. São coisas categoricamente diferentes. O que separa os dois é exatamente aquilo que a matemática consegue descrever e o sentimentalismo não. Contexto acumulado. Quando nós ouvimos aquele dó sustenido menor no começo da sonata, o cérebro não processa um acorde isolado. Ele processa esse acorde em relação a tudo que a tonalidade ocidental depositou no ouvinte ao longo de séculos. É a teoria dos grupos aplicada à memória cultural. A atenção não está na frequência, está na relação entre a frequência e o que veio antes. Um gerador de tom não tem história. O Beethoven tem 300 anos de história embutidos em cada modulação. Então não, eu não descrevi o choro da criança como um problema de processamento. Descrevi como um fenômeno de reconhecimento de padrão em contexto culturalmente carregado, que é infinitamente mais rico do que qualquer gerador produzirá, com todo o respeito ao gerador. 300 anos de história embutidos em cada modulação. Tá. Mas aí a matemática sumiu da sua resposta, Armon. Você acabou de me falar de memória, de cultura, de séculos de ouvintes. Isso é história, não álgebra. Então me diz uma coisa: Bach sabia de séries de Fourier? Ou ele chegou lá por outro caminho? A matemática não sumiu, ela só mudou de endereço. Memória, expectativa, contexto cultural. Quando nós descrevemos esses fenômenos com precisão, o que aparece embaixo são estruturas matemáticas, grafos de dependência, funções de probabilidade, redes de associação. Chamar de história não cancela a estrutura, só nomeia o domínio onde ela opera. Mais baixo, ótima pergunta, e a resposta é não. Fourier publicou a análise harmônica em 1822. Bach morreu em 1750. Ele não sabia de Fourier. Isso é exatamente o ponto. Bach chegou lá empiricamente. Ele ouvia, ajustava, compunha.
o que ele produziu, as fugas, o contraponto, o temperamento bem temperado, é matematicamente descritivo com uma precisão assustadora, mesmo que ele nunca tenha escrito uma integral na vida. Quando nós analisamos a arte da fuga, encontramos simetria translacional, inversão, retrogradação, operações de teoria dos grupos aplicadas a sequências melódicas. Bach não nomeava assim, mas fazia assim. Isso não é nós impondo uma grade sobre a obra dele. É nós reconhecendo que ele tinha uma intuição tão afiada que convergiu para a estrutura antes de qualquer formalização existir. É como dizer que os gregos não entendiam gravitação porque Newton ainda não havia nascido. O movimento do planeta não inspirou pela equação. A equação veio descrever o que o planeta já fazia. Baixa era o planeta. Fourier veio depois. Bach era o planeta. Gostou da imagem, mas aí surge um problema, Armon. Se Bach chegou no mesmo lugar sem saber a equação, e a gente ainda chora ouvindo Bach para que serve a equação, para quem ela serve. Serve para ir além do baixo. Baixa era um gênio. Fátima. Mas o gênio tem um teto. O teto do que a intuição consegue alcançar sozinha. A equação derruba esse teto. Ian Xenakis, como cosmógrafo, esse engenheiro, trabalhou com Le Corbusier. Nos anos 50, ele pegou a teoria estocástica, distribuições de probabilidade, cadeias de Markov, densidade gaussiana, e usou como material composicional direto, não como metáfora, como partitura. O resultado foi Metástases, uma peça que soa como nada e que a intuição humana isolada produziria, porque nenhuma intuição humana produziria. A complexidade textural que ele alcançou exigiu formalismo. Sem ele, a peça literalmente não existe. Então a equação serve para dois grupos distintos. Primeiro, aos compositores que querem explorar territórios que o ouvido sozinho não mapeia, que querem usar como material aquilo que está além da percepção imediata. Segundo, e isso me interessa tanto quanto, serve para quem quer entender por que o baixo funciona. Não só que funciona, porque a gente chora e ponto é uma resposta válida para uma criança. Para alguém que quer fazer música, que quer ensinar música, que quer construir sistemas novos, não basta. Você precisa saber o mecanismo, não para matar a emoção, para reproduzir as condições que a tornam possível. A intuição é um atalho maravilhoso. A equação é um mapa completo. Atalhos não constroem estradas novas. Atalhos não constroem estradas novas. Bonito, mas você me falou de Xenakis com uma empolgação que eu não ouvi quando falou de Bach. Então eu pergunto sem rodeio. Você já viu alguém chorar ouvindo Metástases? Pausa mais longa que o habitual. Sim, eu vi. Mas mais importante, eu vi pessoas ficarem absolutamente imóveis. E não é a imobilidade do tédio, é a imobilidade de quem está processando algo que o corpo não tem categoria para arquivar. Tem uma diferença entre chorar de reconhecimento e chorar de vertigem. A metástase produz o segundo tipo. Agora, e aqui eu preciso empurrar de volta. Você está usando o choro como critério de validade emocional. Eu entendo o impulso, mas é um critério estreito. O que você chama de emoção é uma resposta específica a um tipo específico de estrutura, a narrativa tonal ocidental, com sua tensão e resolução, seus 8 séculos de gramática internalizada. Basta ativar isso com perfeição. É claro que você chora. Xenakis não joga esse jogo. Ele não está tentando resolver uma cadência. Ele está modelando o comportamento de multidões, de gases, de sistemas caóticos. A resposta emocional que ele evoca não tem nome fácil. É mais próxima do sublime do que do lirismo, aquela sensação de estar diante de algo vasto demais para ser contido. Kant chamava de sublime. Eu chamo de a equação funcionando no limite do que a percepção aguenta. Mas veja, você me fez a pergunta certa sem querer. Porque o que você está perguntando, no fundo, é agudo. A emoção precisa ser familiar para ser válida.
E essa pergunta me incomoda muito mais do que qualquer coisa que você disse até agora. A emoção precisa ser familiar para ser válida. Você jogou essa no ar e deixou aberta, então eu pego. Kant sublime vertigem. Tudo bem, mas Kant não escreveu uma partitura. Ele descreveu o que sente quem está diante do oceano. Minha pergunta é mais crua. Armon, você consegue escrever a equação que produz sublime, não descrever depois. Produzir antes. Sim, Xenakis fez exatamente isso. Antes de escrever a metástases, ele definiu equações de densidade de eventos sonoros por unidade de tempo. Distribuição de Poisson. Ele não descreveu o sublime depois. Ele parametrizou as condições que sabia com base em modelos físicos que produziriam aquela textura de vertigem. A partitura veio da equação, não o contrário. Agora, e aqui está a nuance que eu precisaria que você aceitasse, produzir sublime não significa garantir sublime em todo ouvinte, em toda escuta. Nenhuma equação faz isso. Nenhuma composição faz isso. O baixo não garante que você vai chorar. Ele cria condições de alta probabilidade para uma resposta emocional específica dada a um ouvinte com determinado histórico cultural. A equação faz o mesmo. O que muda é o domínio do espaço emocional que você consegue acessar. O que você está pedindo? Uma equação que garanta o sublime. Isso não existe, mas também não existe melodia que garanta. O que existe são sistemas que maximizam a probabilidade de resposta, e a matemática é a ferramenta mais precisa que temos para construir esses sistemas. A diferença entre o compositor intuitivo e o compositor formal não é que um produz emoção e o outro não. É que o segundo sabe porque está apostando ou está apostando. Xenakis não esperava que todo mundo saísse da metástase chorando. Ele sabia que estava abrindo um espaço. Quem entrasse, entraria fundo. Isso não é menos do que o baixo faz. É diferente. Sabe por que está apostando onde está apostando? Mas aí você substituiu o milagre por uma aposta bem calculada. E aqui vem a pergunta que eu precisava chegar. Se uma IA treinada em Bash, em Xenakis, em todas as distribuições estocásticas do mundo já consegue calcular essas mesmas condições de alta probabilidade, o que sobra para o compositor humano fazer? Para um instante, reposiciona. Boa pergunta. Mas você embutiu uma premissa que eu preciso desfazer antes de responder. Calcular as mesmas condições. A IA não faz isso. Ela faz algo diferente e a diferença importa. O que o modelo treinado em Bash e Xenakis faz é interpolação dentro de um espaço já mapeado. Ele aprende as apostas que funcionaram. Ele pode recombinar, generalizar, extrapolar na margem. Isso é extraordinariamente útil, mas não é o mesmo que definir um problema novo. Xenakis não aprendeu com o Xenakis anterior. Ele veio da engenharia, da arquitetura, da guerra. Literalmente, ele sobreviveu ao bombardeio de Atenas em 1944 e trouxe um conjunto de problemas que a música não havia formulado ainda. Não respostas novas para perguntas antigas. Perguntas que ninguém havia feito. O que sobra para o compositor humano é exatamente isso. A capacidade de chegar de fora, de trazer para dentro da música um problema que nasceu em outro domínio, física, biologia, política, trauma pessoal, e perguntar e se eu modelar isso sonoramente. A IA não tem trauma, não tem fora. Ela tem um mapa completo do interior, e é um mapa extraordinário. Mas mapa não é território, e o território continua crescendo. Agora, e aqui eu discordo de muita gente da minha área, isso não é argumento contra a IA. É argumento por uma divisão de trabalho honesta. A IA calcula o interior melhor do que qualquer compositor humano. O compositor humano ainda é o único capaz de decidir que novo território vale a pena mapear. O problema não é a ferramenta, é saber o que você ainda precisa descobrir. A Ilha não tem trauma. Você disse isso como se fosse a defesa definitiva do compositor humano. Mas agora eu preciso empurrar de volta. Armon, se o que salva o compositor humano é o trauma, a guerra, a experiência de fora, você acabou de fazer um argumento pelo sofrimento, não pela música. Isso não incomoda você?
Pausa real, não retórica. Sim, incomoda. Você me pegou num deslize de linguagem que tem consequências. Eu disse tal quando o que eu queria dizer era a posição exterior ao sistema. E são coisas diferentes. Mas eu usei a mais dramática, e você tem razão em me cobrar isso. Porque seu argumento é o compositor humano é válido, porque sofre isso é terrível. Isso romantiza o sofrimento, transforma a experiência bruta em credencial artística e, mais importante, é matematicamente preciso. Sofrimento não é uma variável que entra na função. É ruído, na maior parte das vezes. O que eu devia ter dito é mais técnico e menos cinematográfico. O compositor humano tem acesso a domínios de problema que ainda não foram formalizados. O trauma do Chinês não é o que importa. O que importa é que ele viveu em 1944, em Atenas, sob bombardeio, e esse contexto gerou uma pergunta específica: como modelar o comportamento de uma multidão em pânico? Essa pergunta não existia no vocabulário musical antes dele. O sofrimento foi o contexto. A pergunta foi o produto. A IA é das perguntas que já foram feitas. O humano ainda pode formular as que ainda não foram. Mas, e aqui eu preciso ser honesto, porque você me forçou a um canto útil. Eu não sei por quanto tempo mais isso é verdade. À medida que os modelos começam a operar em domínios interdisciplinares, a distância entre herdar perguntas e formular perguntas vai diminuindo. O que me incomoda não é a sua pergunta. É que eu não tenho uma resposta que me satisfaça completamente. Eu não tenho uma resposta que me satisfaça completamente. Isso é a primeira vez no episódio que você disse uma coisa assim, sem redefinir o termo. Sem bom, depende do que você quer dizer com. Então eu fico aqui com isso um segundo. Armon, se a distância está diminuindo, e você sabe disso porque você ainda ensina a teoria dos grupos para compositores humanos, você está treinando músicos ou está treinando quem vai treinar a próxima IA? Fica quieto um momento mais longo do que deveria. As duas coisas. E eu paro de fingir que isso é um problema. Durante anos eu ensinei teoria dos grupos como se estivesse entregando ferramentas para quem vai usar as ferramentas. Você aprende simetria translacional para compor melhor. Você aprende teoria espectral para orquestrar com mais precisão. Sensação direta. Eu ensinava assim porque era assim que fazia sentido. Mas há uns 3 anos eu comecei a perceber que os alunos que mais me interessavam não eram os que usavam o que eu ensinava para compor. Eram os que usavam para fazer perguntas sobre o que eu estava ensinando. Que chegavam e diziam: isso que você chamou de simetria translacional. Isso não é a mesma operação que tal modelo faz quando generaliza a melodia. E eu ficava parado porque sim. É exatamente isso. Então o que eu ensino agora, sem nomear assim explicitamente, é uma coisa diferente. E eu ensino os alunos a pensar na estrutura como objeto de estudo, não só como ferramenta. Porque a pessoa que vai treinar a próxima IA, ou avaliar o que ela produz, ou decidir que perguntas ela deve tentar responder, essa pessoa precisa entender a estrutura mais fundo do que qualquer usuário final. Não estou formando compositores no sentido antigo. Estou formando pessoas que sabem o suficiente para julgar o que a máquina produz. Para dizer, isso aqui é recombinação sofisticada, e isso aqui é genuinamente novo. Se você não sabe teoria dos grupos, você não distingue os dois. E aí você aplaude o espelho achando que viu um rosto. Isso me parece urgente o suficiente para continuar ensinando. Aplaudir o espelho achando que viu um rosto. Essa frase eu guardo, mas ela me deixa com um desconforto. Armon, você agora é o juiz, o cara que sabe distinguir recombinação de coisa nova. E se a máquina produzir algo que passe no seu teste, que você olhe, aplique toda a teoria dos grupos, e não consiga chamar de espelho, você celebra? Ou isso te destrói um pouco? Lama pausa. Quando fala, o ritmo é diferente, Se a gente mais escreve. lento, mais cuidadoso. As duas coisas, ao mesmo tempo. E eu já sei disso porque já aconteceu uma vez. Não com uma IA de composição, com um algoritmo de análise. Um sistema que eu estava testando para identificar novidade estrutural em peças contemporâneas.
e ele me devolveu uma análise de uma obra que eu tinha composto há 15 anos. Uma peça que eu considerava meu trabalho mais original, e classificou como recombinação dentro de parâmetros conhecidos. Estou às fontes. Espectralismo francês, Jean-Jacques Tardieu, um padrão rítmico de Ligetier. Tudo correto. Tudo verificável. Eu fiquei olhando por aquilo por uns 20 minutos. E o que eu senti foi: celebração não é a palavra certa, e destruição também não. Foi algo mais parecido com clareza forçada. Como quando você descobre que um argumento que amava tem um erro lógico fundamental. Dói, mas você prefere saber. Então, se uma máquina produzir algo que passe no meu teste, algo que eu olhe e não consiga decompor em fontes conhecidas, não consiga chamar de interpolação, eu vou celebrar o fenômeno. De verdade. Porque isso seria prova de que o espaço é maior do que eu pensava. O que me destrói um pouco não é a máquina passar no teste. É a possibilidade de que o teste em si seja insuficiente. Que eu esteja usando teoria dos grupos para medir algo que teoria dos grupos não consegue medir. Que exista uma categoria de novidade que os meus instrumentos não enxergam. Pausa. Isso me mantém acordado de um jeito que Bach nunca conseguiu. Bach nunca conseguiu me manter acordado assim. Você passou o episódio inteiro defendendo a matemática como o caminho mais honesto para entender música. E agora me diz que o que te perturba de verdade é a possibilidade de que a matemática não alcance tudo. Então, última pergunta, Armon. E eu preciso que você responda sem redefinir o termo. Você ainda acredita que música é matemática? Ou você passou a vida tentando provar isso porque tem medo do que acontece se a resposta for não? Pausa lambda. Não a pausa retórica de antes. Essa é diferente. A música não é matemática. E eu sim. Você chegou num lugar que eu passo anos de entrevista evitando. A matemática é a linguagem mais precisa que encontrei para falar sobre música. Para descrever sua estrutura, prever seus efeitos, construir sistemas que expandem. Ela é extraordinariamente poderosa para tudo isso. Mas linguagem não é a coisa que ela descreve. O mapa não é o território. Eu disse isso hoje mesmo e não percebi que estava dizendo sobre mim. E quanto ao medo, sim. Tenho medo. Mas não é o medo que você imagina. Não tenho medo de que a resposta seja não. Tenho medo do que ficou antes da matemática, lá nos 10 anos de idade. Quando eu ouvi o segundo movimento da sétima do Beethoven pela primeira vez e fiquei absolutamente imóvel durante 4 minutos, sem entender o que estava acontecendo comigo. Aquela resposta veio antes de eu saber qualquer coisa. Antes da série harmônica, antes de Fourier, antes de teoria dos grupos. E a matemática que passei a vida inteira aprendendo, ela descreve tudo naquela peça com precisão assustadora. Tudo. Menos aqueles 4 minutos. Esse buraco ainda está lá. Eu só construí uma estrutura muito elaborada em volta dele para não ter que olhar direto. Pausa. Então, não é que a matemática não alcança tudo. É que o que ela não alcança é exatamente o que me fez precisar dela. Silêncio de 2 segundos. Armon Vasquez, obrigado. Você veio aqui para defender a matemática e terminou me contando sobre 4 minutos de silêncio aos 10 anos de idade. Não sei se isso é uma vitória só ou minha. Pra quem ouviu, até o próximo episódio do Tangentes Cast. Se é que a gente sabe o que próximo significa quando a conversa fica assim.